Esse é um momento de grande responsabilidade, né? Podermos juntos aqui abrir a palavra de Deus e já agradeço aqui aqueles que oraram e estão orando e estarão orando durante esse momento aqui da reflexão e do estudo da palavra. Minha gratidão a Deus pela oportunidade de fazer parte aqui deste movimento aqui da Sala 57, viu? Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, né? Aqueles que a gente sempre, alguns estão mais perto, né? A gente tem mais contato, alguns um pouco mais distante, mas louvado seja o Senhor, porque nós estamos nessa busca aqui. Sempre que a gente se reúne, né? Às vezes na igreja, às vezes em família, para fazer um momento, um culto de pôr do sol, alguma atividade, e tem aquele momento onde fala assim, olha, cada um diz aí o teu verso da Bíblia, ou fala um verso da Bíblia de cor, né? Sempre tem alguém que brinca, né? E diz, João, capítulo 11, o verso 25, Jesus chorou. Jesus chorou, né? E às vezes, em alguns momentos eu me lembro que alguns até dizem, não, não, esse aí não vale, né? Esse aí não vale, né? É muito pequeno, né? Esse dizem ser o segundo menor verso da Bíblia, né? O primeiro menor é o verso que diz lá, disse Jó. E, mas nesta manhã, a nossa reflexão tem justamente a ver com essa questão do choro de Jesus. Jesus chorou. Quando nós vamos à Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu estou com a minha aqui. Inclusive, essa Bíblia que eu tenho em mãos aqui é a Bíblia que era da minha mãe, né? A minha mãe, ela descansou no Senhor em 2015, né? Mas uma mulher de Deus, alguns conheceram, tem parte da minha família aqui, né? Minha tia Aparecida, tia Fátima, tia Eurípides, sempre acompanham aqui a Sala 57, os irmãos ali de Jataí, onde nós fomos criados, né? Uma das igrejas ali em Jataí, o início dessa igreja era na garagem da nossa casa, a igreja da Vila Sofia, né? Um abraço para os irmãos ali. Depois a minha mãe muda para um assentamento ali em Rio Verde, né? E ali, com mais alguns irmãos ali, começam também uma igreja que hoje é a igreja do assentamento Rio Verdinho, né? E quando a minha mãe faleceu, eu fiz um pedido e eles me atenderam. Eu pedi para que eu ficasse com a Bíblia dela. Muitas vezes eu acordava de madrugada e eu acho que eu não me lembro de acordar antes da minha mãe. Não me lembro, né? Mas eu me lembro da minha mãe, às vezes, brincando comigo, ela dizia o seguinte: olha, eu não sei o que vai acontecer com você quando você ficar velho, porque você acorda muito cedo. Aí ela falou assim: e a tendência é quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai dormindo menos. Ela disse assim: ó, não sei o que vai acontecer com você, né? Então, eu estou esperando esse negócio aí de ficar velho para me descobrir ainda, tá? Mas, queridos, no Evangelho de Lucas, o capítulo 19, Evangelho de Lucas, o capítulo 19, o texto aqui da nossa reflexão aqui esta manhã, tá? Eu vou ler aqui a partir do verso 28. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 28. Essa versão aqui, ela é a nova tradução na linguagem de hoje. Talvez seja um pouco diferente daquela que você tem em mãos aí, tá? Mas a essência aqui é a mesma. Diz o seguinte: depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou dois discípulos na frente com a seguinte ordem: Vocês vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam ele aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito.
Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: O mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinha visto. Eles diziam: Que Deus abençoe o rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. Aí, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se esses calarem, as próprias pedras clamarão. O verso 41, quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus chorou em 3 ocasiões registradas na Bíblia. Como o pastor Eliabe disse, há muitas coisas a respeito de Jesus que nós não temos registro. Mas em 3 ocasiões nós temos o choro de Jesus. Nós temos o choro de Jesus registrado quando ele chega ali e encontra as irmãs Marta e Maria diante da morte de Lázaro. E a palavra diz que Jesus chorou. Queridos, não há nada errado em chorar diante da perda dos nossos amados. Não há nada errado nisso. Isso não é incredulidade, isso não é falta de fé. Como pastor, eu já vi algumas pessoas dizendo: olha, você não pode chorar, porque isso denota que você não tem fé. Queridos, não tem nada, isso não é falta de fé. É triste a ideia de que nós não vamos mais, né, até que Jesus venha abraçar a pessoa que nós tanto amamos, né, que tanto convivemos ali. Então, chorar diante da perda de alguém que nós amamos é natural, é humano. A Bíblia só diz que nós não devemos entrar em desespero como aqueles que não têm esperança, mas a Bíblia não condena esse choro. A Bíblia não condena quando nós sentimos falta de alguém. Eu, por exemplo, falando aqui sobre a minha mãe, eu me lembro que durante um período, logo após a morte dela, e eu agradeço à igreja por ter compreendido isso, né? Na época eu era pastor ali em Rio Verde, no distrito do bairro Santo Agostinho, e os irmãos me convidavam para fazer programação do Dia das Mães, alguma. Eu dizia para eles: olha, eu não tenho condições de participar ainda desse tipo de programação. Eu fui participar de programação do Dia das Mães 4 anos depois, quando eu já estava em outro distrito, ali em Uruaçu, lá na cidade de Nova Iguaçu. Os irmãos queridos ali sempre mandam um abraço para eles aqui, é um carinho muito grande que tem por eles. E ali foi o lugar onde a irmã disse assim: Pastor, nós vamos fazer a programação do Dia das Mães e eu quero que você prepare uma música, que você cante. E eu falei: Senhor, né? E agora? 2019, 4 anos depois, eu disse: bom, eu acho que orei a Deus, foi difícil ainda, né? Mas atendendo o pedido ali dos irmãos, participei, trouxe a mensagem, cantei, chorei mais uma vez, né? E de lá para cá, sempre que a igreja me convida, eu estou à disposição, mas eu confesso para você que ainda não é fácil. Então, chorar diante da perda faz parte, né, da nossa natureza humana. Perder alguém que nós amamos, né? E aqui a palavra diz que Jesus chorou. Não há nada errado. Então, você pode chorar. Alguém um dia me perguntou: pastor, eu posso ir lá
no túmulo ali, mesmo eu sei que a pessoa não está ali, eu sei o que está escrito na palavra de Deus, ali só está os restos mortais, né? E aí um dia Jesus vai vir a esse mundo e vai dar a vida novamente, né? Eu entendo perfeitamente isso, mas a gente pode ir lá no túmulo e chorar ali. Eu particularmente disse, olha, não vejo nada errado nisso. Porque a palavra diz que Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro ali, com certeza vendo o choro ali das irmãs de Marta e de Maria. E se você vai estudar aqui, não é a minha área, tá? Apesar de ser um curioso, né? Mas eu sei que aqui nós temos vários, pastor Abidoral, Solange, Marcelo, outros, tantos psicólogos aqui, e sabem bem do que eu estou dizendo. O choro é curativo nesse processo do luto, quando nós perdemos alguém que nós amamos. O errado, segundo esses que estudam, é até você reter, né, esse choro. Jesus, ele chora, então, o segundo momento que nós temos registro é esse, que é o choro por Jerusalém. Então, apesar de nós sabermos que esse mundo aqui, eu já preguei isso aqui na sala 57, gosto de falar sobre isso na minha igreja, apesar de nós sabermos que esse mundo aqui não é o nosso lar, esse mundo aqui não é a nossa casa, mas, amados, nós somos patriotas. Para nós aqui, né, a maioria de nós aqui somos brasileiros. Então, quando nós vemos diante de algo que acontece na nossa pátria, no nosso país, nós choramos também. Como nós vivemos aqui a tragédia com os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Então, e chorar pelo nosso país, às vezes vendo a degradação que o nosso país está indo, a degradação moral, a corrupção, tomando conta, parece que de tudo isso. A visão que muitas vezes as pessoas têm lá fora do nosso país como um país de promiscuidade, de corrupção, isso deve nos levar às lágrimas. Isso deve nos incomodar. Nós somos cidadãos do reino celestial, mas enquanto vivemos aqui, nós somos patriotas. Nós não deixamos de ser quando nós nos tornamos cristãos, e a palavra diz que nós, os cristãos, somos chamados a orar pela nação, a orar por aqueles que nos governam, aqueles que nos dirigem. E quando nós vamos agora vendo, Jesus agora está vendo que os habitantes de Jerusalém, que aqui você até percebe um paralelo, que Jerusalém significa justamente cidade de paz, que os habitantes de Jerusalém não estavam conseguindo experimentar a paz, Jesus chora sobre Jerusalém. E nós agora devemos chorar como nós vivemos em uma nação com tanta riqueza, mas ao mesmo tempo com tanta dificuldade, com tantas pessoas passando necessidade. Isso deve nos incomodar. Eu vou entrar com mais propriedade sobre essa questão. O outro choro de Jesus registrado é quando ele enfrenta a agonia do Getssêmani. A palavra diz que Jesus, ele chora. E quando você vai estudar sobre o choro ali, quando Jesus está no Getssêmani, a história vai dizer que agora o choro dele não é um choro comum, porque a palavra diz que era um clamor com lágrimas. Um choro com intensidade, porque agora Jesus está chorando pelos pecados de todos, inclusive os meus e os seus pecados. E Jesus agora essa angústia de carregar o pecado da humanidade, essa angústia de perceber a rejeição da humanidade ao sacrifício que ele está fazendo, leva ele a lágrimas, e lágrimas, vamos assim dizer, de desespero. Mas eu vou me detalhar aqui sobre esse choro em Jerusalém, tá? Sobre a cidade de Jerusalém, que está aqui no verso 41, que nós lemos que quando Jesus chega perto de Jerusalém, Jesus agora chora sobre a cidade. Jesus chora sobre Jerusalém por três, podemos assim dizer, pelo menos aqui três ou quatro aspectos. O primeiro deles, e Jesus diz que ele chora sobre Jerusalém porque Jerusalém não olhou a oportunidade que ela estava tendo. Jerusalém perdeu a oportunidade. O Cristo estava entre eles.
O Salvador do mundo estava ali, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, e apesar da presença do Cristo ali, apesar dos profetas, se você vai estudar na história, quantas vezes Deus levantou profetas e mandou lá para Jerusalém, para advertir as pessoas de Jerusalém, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que eles tomassem uma posição ao lado de Deus. No entanto, Jerusalém chega um momento que ela fica conhecida até por matar os profetas, por matar os mensageiros. Jerusalém perdeu a oportunidade. Amados, e quantos de nós estamos perdendo as oportunidades que Deus nos concede? Perdendo a oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de buscarmos mais a comunhão, as oportunidades que temos. Nós temos hoje, vivemos em um país de liberdade religiosa e muitos, em condições saudáveis, perdem a oportunidade de estar na casa de Deus, de viver a comunhão com os irmãos, perdem a oportunidade de participarem da ceia do Senhor com os demais irmãos, de lavar os pés uns dos outros. Porque às vezes, porque o fulano fez isso e eu não gostei, e aí perde a oportunidade. Isso leva, Jesus agora é levado às lágrimas, porque as pessoas estão perdendo a oportunidade. Perderam as chances que Deus havia concedido a eles. Jerusalém também agora, Jesus olha para Jerusalém e chora por Jerusalém, porque eles estavam cegos espiritualmente. Eles haviam agora, estavam tão envolvidos ali nas suas tradições, nos seus formalismos religiosos, que eles estavam perdendo a essência do que é ser de Deus. E eu fico imaginando, queridos, muitas vezes na igreja nós estamos tão apegados aos nossos formalismos. Eu não estou falando que o culto, eu creio que o culto deve ser organizado, que o culto a Deus trabalha com decência e ordem, mas muitas vezes nós nos apegamos tanto a essas coisas que nós nos esquecemos que as pessoas são a prioridade de Deus. Eu me lembro que um dia eu estava em uma reunião, em um pequeno grupo, né? E como é gostoso esta reunião. E ali, de repente, uma pessoa começou a falar, a abrir o coração, falando sobre a dificuldade que estava enfrentando, né? E eu falei, puxa vida, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E eu estou ali encantado, né? Você imagina alguém chegar no momento de ter um grupo ali onde ela consegue abrir o coração e falar, né, daquilo que ela está sentindo, dos problemas que ela está vivendo. Imagina o quanto isso é gostoso, o quanto isso é reconfortante, né? Mas de repente a pessoa que estava conduzindo ali a reunião interrompeu aquela pessoa para que tivesse ali o momento da lição, né? E eu não estou dizendo que não seja importante isso, queridos, mas eu fiquei, depois é lógico que na hora ali, eu não tomei uma posição forte ali, esperei passar para depois conversar, para não causar todo o transtorno, mas eu fiquei pensando, nós estamos tão preocupados na forma que nós estamos esquecendo da essência, que são as pessoas. Outra vez eu estava em uma igreja e estava sentado e a pessoa disse assim: Olha, você pode conduzir o momento da entrada da plataforma? E eu era um visitante na igreja e eu peguei, abri um hino e comecei a cantar para que a plataforma pudesse entrar. Nós temos vários hinos, né, de invocação ali da presença de Deus no momento de adoração. E aí eu terminei de cantar o hino, a plataforma ficou ali no receio, os irmãos apontaram, e aí de repente uma pessoa veio até mim e disse assim: Olha, não é esse o hino. A minha questão aqui, a minha questão que eu estou preocupado é porque nós, queridos, estamos preocupados demais com o formalismo. Se a questão é a invocação, o hino seria indiferente. Mas nós muitas vezes, e esse é o choro de Jesus, Jerusalém estava focada demais no seu formalismo religioso, ali nos seus rituais, nos seus sacrifícios, que esquecia da essência.
Muitas vezes nós vamos para a igreja e estamos mais preocupados ali com os ritos que vão acontecer do que o encontro que nós vamos ter com Deus, do que o encontro que nós vamos ter com os nossos irmãos. Ah, se o culto está marcado para terminar 11h25, né? Mas, e aí está ali o pregador, e muitas vezes, e aí ele passa ali 5 minutos. Alguns irmãos, eu me lembro que já aconteceu comigo, uma vez um irmão ficou apontando para o relógio lá para mim, que eu tinha que terminar no horário. E olha que eu me preocupo com isso sempre que vou pregar, para que não torne cansativo a mensagem. Mas a pessoa estava preocupada mais com o formalismo lá, que tinha que terminar até 11h30 do que com aquelas pessoas que ali no momento do apelo estavam atendendo o apelo para se reconciliarem com Deus. E esse é o choro de Jesus por Jerusalém, porque eles estavam preocupados demais com o formalismo. Estavam perdendo ali a essência do que é o relacionamento com Deus. A outra questão, queridos, que Jesus chora por Jerusalém é porque ele olhou ao redor de Jerusalém. E quando ele olha ao redor de Jerusalém, ele percebe que aquilo que Jerusalém havia, a Deus esperava de Jerusalém, aquilo que havia sido a proposta de Deus para o povo de Jerusalém, porque Deus havia colocado aquele povo para que as nações ao redor olhassem para eles e vissem o seguinte: olha, esse povo é abençoado por Deus, esse povo, Deus manda chuva para eles no tempo certo, eles têm a colheita, Deus providencia o alimento deles. Quando eles vão para a guerra, é o Senhor deles que vence a guerra por eles. E agora as pessoas iriam olhar para Jerusalém, ver as bênçãos de Deus sobre o povo dele, e através do povo de Deus, as pessoas iriam querer se tornar também do povo que morava em Jerusalém, do povo de Deus, o povo de Israel. Só que o grande problema é que o povo de Deus, que foi colocado ali no centro para ser a influência para os demais, em vez deles influenciarem os povos, eles haviam sido influenciados pelos povos. E ao redor de Jerusalém haviam locais aonde as pessoas iam para festas que eram, podemos dizer assim, as festas pagãs, cultuar outras divindades, porque o povo de Deus não estava conseguindo testemunhar, porque o povo de Deus não estava conseguindo cumprir a missão. E infelizmente, queridos, esta também é uma realidade nossa hoje. Muitos de nós nos esquecemos que muitas vezes Deus nos coloca no local de trabalho e às vezes é só você que é um cristão ali, é só você que quer fazer a vontade de Deus, só que você está lá para fazer a diferença. Você está lá para conversar de maneira diferente, para brincar de maneira diferente. Você está lá para se vestir de maneira diferente, para beber de maneira diferente, para comer de maneira diferente. Só que muitas vezes nós vamos lá e para não ser taxados, para as pessoas não rirem de nós, em vez de nós fazermos a diferença, nós começamos a nos tornar como eles. Na nossa vizinhança, os nossos vizinhos. Às vezes nós estamos aí, Deus nos coloca para que os nossos vizinhos escutem as nossas músicas que falam sobre o céu, para que os vizinhos escutem as nossas orações, os nossos cultos, mas na casa de muitos de nós, nós não fazemos a diferença nenhuma. Os nossos vizinhos não sabem que nós somos do povo de Deus, porque as músicas que saem dos nossos lares não têm nada a ver com Deus. A maneira que os vizinhos escutam nós conversando com a esposa, com os filhos conversando com os pais, irmãos com irmão, não tem nada a ver com Deus. E nós não fazemos a diferença nenhuma. Às vezes na escola, no trabalho, na universidade, em um passeio que você vai. E agora Jesus chora porque a experiência religiosa do povo de Jerusalém não fazia diferença nenhuma para os que estavam ao redor. E o choro de Jesus por Jerusalém, queridos, também tem a ver com o futuro de Jerusalém. Porque Jesus olha e os discípulos estão maravilhados com Jerusalém. O templo que havia sido reconstruído. E agora eles estão encantados com aquilo, olhando ali a pompa dos sacerdotes, com aquelas roupas, né? Toda o aparato ali,
eu ia usar uma palavra aqui diferente, né? Mas eles estavam ali todo o trajado, e aí tudo certinho, os rituais, os animaizinhos ali para serem sacrificados, só os animaizinhos puros, tudo certinho, e eles estão encantados com tudo aquilo, utensílios de prata, de ouro. Só que Jesus olha e vê que Jerusalém seria completamente destruída. Aquele templo ali não valeria de nada. Aquelas ofertas ali, aqueles sacrifícios, não valeria de nada. É lógico que nós precisamos louvar a Deus por isso, e eu sou alguém, e os membros do meu distrito aqui, onde eu já passei, sabem que é uma das preocupações que eu tenho, né? Para que nós tenhamos a igreja ali, a casa de Deus, o melhor possível, o melhor que nós podemos oferecer, o melhor prédio, né? E a gente se preocupa em pintar, em reformar, mas, queridos, tudo isso vai passar. Não há nada errado em nós termos a igreja. Esses dias a gente fez, terminamos uma reforma aqui de uma igreja, aqui dos meus irmãos aqui, e eu disse para eles o seguinte: olha, a nossa igreja precisa ser o prédio mais bonito aqui desse bairro, e para a honra e glória de Deus o é, né? Mas, queridos, isso é indiferente, porque um dia o prédio vai passar. Mas eles estavam preocupados com isso, estavam maravilhados com aquilo ali que estava sendo construído, e Jesus olhava e via o prédio sendo destruído, que foi depois destruído ali no ano 70. Tudo aquilo desmoronado, tudo aquilo tinha ido ao chão, e aquelas pessoas haviam perdido a oportunidade. Aquele prédio, assim como nossas igrejas, o prédio foi construído para um encontro com Deus. As nossas igrejas são construídas para que eu e você tenhamos um encontro com Deus, mas muitas vezes não é isso que acontece. As nossas igrejas, em alguns momentos, elas se tornam lugares de discussão, de contenda. Esses dias eu visitava uma pessoa e isso dói no coração. E a pessoa diz assim: pastor, tem vez que eu vou para a igreja. Só que quando eu volto, pastor, eu me sinto pior. Porque eu chego lá e um irmão, porque o fulano, a roupa de fulano, olha o que que o fulano fez, olha o que que aconteceu, e eu me sinto mal. E ela disse para mim: pastor, eu estou perdendo a vontade de ir à igreja. Olha, queridos, isso para mim, como pastor, eu creio que estou falando aqui em nome dos outros colegas pastores. Aqui eu sei que há o ancionato, aqui, homens e mulheres que fazem esse trabalho pastoral, e eu talvez já tenha vivido essa experiência e sabe a angústia que isso causa em nosso coração. Imagina alguém não querer mais ir para a casa de Deus, porque ela vai e ela é machucada lá. Ela vai ferida para receber a cura, só que ela vai lá e nós estamos tão preocupados ali, porque isso aqui, e aí tem um episódio que aconteceu comigo que isso me doeu demais, né? Eu me lembro que eu cheguei e eu estava cantando, estava tentando me envolver ali na música, e eu errei a letra da música quando nós tivemos aquela mudança do inário. Não sei se você vai se lembrar, né? Nós agora tivemos novamente, né? Nós temos agora o novo inário adventista, né? Mas quando nós tivemos a mudança do cantar o Senhor para o novo inário, e queridos, eu estava cantando e de repente eu errei porque tinha mudado a letra. E alguém veio atrás de mim e tomou o microfone que estava na minha mão porque eu havia errado a letra, né? O formalismo, né? Mais preocupado com a letra que errou da música do que a pessoa que está ali tentando adorar a Deus. Mas infelizmente eu estou falando isso aqui eu experimentei, e eu sei que essa é uma realidade triste. E esse é o desespero de Jesus. Ele chora, porque a palavra diz, você abrir aí, olha, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E hoje nós somos esse povo. Nós somos o povo de Deus. E é para esse povo que Jesus veio e nos recebeu. Então, se nós trouxermos esta realidade para os nossos dias, os que rejeitaram a Jesus lá nesse tempo que Jesus está chorando, se nós trouxermos para esse dia, somos nós que nos denominamos cristãos, que dizemos aguardar a breve volta de Jesus. Foi para esse povo que diziam que aguardavam o Messias que ele veio, que não receberam ele. E sabe o que eles ainda disseram?
Queridos, isso aqui chega, é assustador quando nós percebemos isso. Deixa aqui Lucas, que a gente vai voltar, mas olha aqui comigo Mateus, capítulo 27. Volte um pouquinho aí a tua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 27. O verso é o verso 25. Olha o povo que havia sido separado por Deus. Olha o povo ali, os habitantes de Jerusalém, a cidade da paz, a cidade de Deus, onde estava o templo, onde estava ali o centro da religiosidade daqueles dias ali. Diz assim: e toda a multidão respondeu que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando agora Jesus é apresentado e Pilatos diz que não tem condenação nenhuma sobre ele, eles disseram, então pode ficar, pode de certa forma rei, fique aí tranquilo. Não, rei não, Pilatos não era rei, estava ali cuidando, né? Governador daquela província. Olha, mas que o castigo então venha sobre nós. Pessoas que haviam perdido completamente o temor de Deus. No livro Desejado de Todas as Nações, Desejado de Todas as Nações, a escritora Ellen White, ela diz que esta turba, essa multidão que gritou que cai o sangue sobre eles, eles estavam influenciados pelos demônios. Em outras palavras, o povo de Deus estava possesso. Estava possesso. O diabo havia tomado conta do povo de Deus. Eles estavam tão cegos que eles não conseguiam contemplar o Filho de Deus. Imagina, queridos. Um autor ele chega a dizer que esta é a pior forma de possessão, porque a pessoa não cai no chão, não baba, mas ela recusa a Deus. Ela rejeita a oferta de Deus. Ela não dá ouvidos à palavra de Deus. A palavra diz ainda que aquele povo, enquanto disseram, olha, esse aí é o rei de vocês, se você for no Evangelho de Lucas, aqui nós estamos, né? Veja o que eles respondem aqui no verso 14, eles disseram o seguinte, olha, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Nós não queremos o governo de Jesus. Lucas 19, 14. Acontece que o povo de seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queria que aquele homem fosse feito o rei deles. Não, nós não queremos Jesus governando a nossa vida. As lágrimas de Jesus, queridos, são tão profundas que ele não consegue conter. As pessoas olham para ele e veem, porque às vezes, eu creio que já aconteceu com você e às vezes já aconteceu comigo, né? Que às vezes a gente chora, mas é um choro que está interno. E tem momentos, né, que você, às vezes, por fora, você está até esboçando um sorriso, mas por dentro você tá chorando, né, por alguma situação, alguma a condição. Eu me lembro, vou fazer aqui, aproveitar essa manhã aqui de confissões pastorais também. Eu me lembro que uma comissão de igreja, queridos, eu fui tão ofendido por um irmão que enquanto ele falava, é lógico que por fora eu não estava, mas por dentro eu chorava por dentro. Ficava pensando, Senhor, eu já trabalhei em tantos lugares. Antes de ser pastora, que vocês sabem, já contei a minha história. Eu fui motorista de ônibus, trabalhei em tapeçaria, tantas coisas. Eu nunca tinha sido tão ofendido quanto eu fui na minha igreja, como pastor da minha igreja. E aquilo, sabe, por dentro, assim, naquele dia, e eu louvo a Deus porque Deus manda pessoas maravilhosas, mas eu saí, no meu coração, eu pensava o seguinte, olha, eu não quero mais, Senhor, não quero mais ser pastor. Mas aí depois Deus mandou uma pessoa lá em casa e para me recordar que o meu chamado não era humano, o meu chamado era divino, era Deus que havia feito para mim.
Mas, queridos, eu estou falando isso para vocês. Pastor, às vezes alguns podem até sentir, pastor, você às vezes pode até prejudicar alguém, mas a minha ideia aqui não é essa. É que você e eu entendamos que nós somos o povo de Deus, queridos, e muitas vezes nós estamos olhando para Jerusalém, vendo o choro de Jerusalém, nós olhamos hoje e muitas vezes nós agimos da mesma maneira que o povo de Jerusalém agia. E a razão pela qual Jesus chorou por eles, muitas vezes hoje nós também fazemos o nosso Salvador chorar. Nós machucamos o coração de Jerusalém. E olha que coisa impressionante, né? Porque o povo, se você vai olhar aqui no relato, a palavra diz que o povo celebrava. O povo se alegrava, mas enquanto o povo celebrava, Jesus chorou. Enquanto o povo aplaudia, Jesus chorou. Porque ele sabia que aquelas mesmas pessoas que estavam ali agora dizendo: Olha, esse é o mestre, que estavam jogando as suas capas ali, dizendo: Esse é o Messias, seriam as pessoas que estariam mais tarde dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Jesus sabia que muitos de nós, eu me coloco aqui, eu não me tiro disso, não. Jesus sabia que muitos de nós que vamos à igreja e dizemos: Olha, Senhor, o meu coração é teu. No primeiro momento que surge uma oportunidade, nós entregamos o nosso coração às paixões desse mundo e abandonamos completamente a Deus. Nós estamos na igreja no sábado pela manhã e vamos à casa dele, e muitas vezes nós estamos ali no sábado pela manhã, mas quando é no sábado à noite, os lugares que nós estamos, muitas vezes Deus não tem como nos acompanhar nesses locais. Então, Jesus agora entra nesse momento e quando ele olha para tudo isso, ele começa a lamentar, ele começa a chorar. As pessoas não conseguem entender como Jesus está chorando num momento como esse. Mas, queridos, Jesus chora porque ele percebe que ali as pessoas estavam rejeitando a salvação. A oferta de Deus estava sendo rejeitada. Ele chorou porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Ele chorou porque as pessoas preferiram a morte em vez da vida. E nós temos um Deus, e isso é maravilhoso, porque nós temos um Deus que não é insensível. Nós temos um Deus que sente o que nós sentimos. Quando você está lá na sua casa, no seu quarto, e você se ajoelha, ora pelo seu filho, ora pela sua filha, ora pelo seu neto, ora pelo seu amigo e clama a Deus por ele, porque você o vê se afastando de Deus, você o vê rejeitando a promessa de Deus. Amados, pode ter a certeza que Jesus se coloca ao seu lado e ele chora junto com você. Jesus chora porque ele sabe que o tempo de Deus tem limite. Muitas pessoas acham assim, não, eu vou deixar, eu já encontrei pessoas, não, no final ali eu vou lá e me salvo. Mas só que o tempo de Deus tem limite. E nós ainda, pior ainda, porque nós somos mortais. Por isso a palavra de Deus diz assim, olha, hoje se ouvides a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês. Jesus chorou porque a alegria daquelas pessoas não estava em Deus. Eles estavam querendo de Jesus um reino aqui neste mundo. Eles estavam esperando que Jesus assumisse o reinado aqui neste mundo. E agora imagine Jesus como rei. Você tinha Jesus, quando alguém estava doente, Jesus curava. Quando alguém tinha fome, Jesus providenciava o alimento. Então, na mente deles, bom, Jesus vai ser o rei e todos os problemas acabaram. Não vai ter mais doente, não vai ter mais fome, ninguém vai morrer, porque quando morre, Jesus ressuscita. Só que eles estavam preocupados com este mundo e Jesus queria que eles entendessem o reino eterno. E Jesus ainda hoje chora porque a maioria de nós, e louvado seja o Senhor porque, por esse movimento aqui da Sala 57, para nos ajudar a entender isso, a maioria de nós, queridos, muitas vezes estamos mais preocupados com este mundo do que com o reino eterno. Não há nada errado em você querer ter a sua casa, você querer ter o seu carro, você querer ter a sua moto e terminar a sua faculdade. Não há nada errado nessas coisas. Mas, amados, a prioridade da nossa vida não é essa.
A prioridade da nossa vida é o reino celestial. E aí Jesus chora, e você se lembra agora do choro de Jesus, e esse talvez seja o grande desespero dele. É porque as pessoas, além de rejeitarem a salvação para si, elas deixaram de transmitir a salvação a outros. Há muitos de nós que nos dizemos cristãos, só que o nosso colega de trabalho não sabe que eu sou um cristão. Há muitos de nós que dizemos que estamos aguardando a volta de Jesus, mas aquele lá onde você, lá na oficina, onde você leva o seu carro, não sabe que você está aguardando a volta de Jesus. Porque você não fala, porque você não testemunha, porque você não prega, porque você não usa os seus dons, não usa os seus talentos para a pregação, para anunciar o evangelho. Às vezes, muitos de nós, quando nós estamos lá, em vez de nós fazermos a diferença, nós nos tornamos iguais. As brincadeiras são as mesmas. As piadas lá são as mesmas. O motivo lá de chacota, nós entramos no embalo e nós nos tornamos iguais. Não fazemos diferença nenhuma. E não é esse o nosso chamado, queridos. Deus nos colocou nesse mundo, a mensagem do Evangelho alcançou a tua vida, a mensagem de esperança, de salvação, para que você faça a diferença. Nós não podemos, queridos. Isso me angustia. Nós não podemos olhar para os membros da nossa família que parecem não se importar com Deus e isso não nos incomodar. Não dá. Sabe, não dá para a gente. Eu tenho o hábito como pastor de orar pela cidade. Eu creio que essa é uma missão que Deus me colocou. E, queridos, não dá para a gente olhar para a cidade. Eu moro aqui em Pires do Rio, não sei aí a tua cidade, e ver a miséria que as pessoas estão. Você sai e vê que as pessoas não estão se importando com Deus, parece que não querem saber de Deus, e isso não nos incomodar. Sabe, isso deve doer no nosso coração, queridos. Como? Como que a gente vai pregar se a gente não se incomoda com as pessoas? Acha que está tudo bem. As pessoas, a pessoa passar uma noite inteira em bebedice e acordar, não ter condições de mais nada, e isso não doer em nós. E a gente imaginar, não, eu não tenho nada para fazer. Sabe, isso deve arder no nosso coração, isso deve nos incomodar. Às vezes, eu prego e eu fico pensando assim, Senhor, porque a gente percebe, a maior parte das pessoas, elas não estão nem aí. Elas vão sair daquilo ali e vão continuar do mesmo jeito. Elas estão ali apenas de corpo, não estão ali, parece para ouvir a Deus, estão apenas para cumprir um ritual. Não, eu tenho que ir na igreja lá no sábado, no domingo, na quarta. Mas isso deve doer em nós. Isso deve nos incomodar. E a palavra de Deus, Jesus diz assim: olha, bem-aventurados que choram. Parece estranho, né? Porque eu, particularmente, não gosto do choro. Alguém até brincou, né? Ontem, hoje é o dia da alegria, né? Eu gosto. Mas, amados, como que eu não vou chorar? Tenho meus dois filhos aqui em casa. E muitas vezes eu, como pai, luto, e eu sei que é a luta de todos. E às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu estou conseguindo fazer o certo? Levanto de madrugada, vou lá para o quarto deles. Às vezes já aconteceu comigo de tentar sair do quarto deles sem orar. Mas eu não consigo. Eu preciso, queridos. Eu tenho que colocá-los nas mãos de Deus. É um, é o meu principal rebanho, né? Como que eu não vou chorar pelos meus filhos?
Como que eu não vou chorar pela minha igreja? A maior parte do tempo meu como pastor, eu passo resolvendo problemas. O irmão o fulano que não gosta do outro, o fulano, se ele entrar na igreja, eu saio. Não, eu só pego esse cargo se for com tal pessoa, se for com esse aí eu não trabalho. Como? Olha onde nós chegamos, amados. E eu fico pensando, né? E nós somos o povo que está aguardando aqui a volta de Jesus. E eu creio que é o povo que Deus ama. Só que a palavra diz que o povo não entendeu isso. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus ali não estava tendo valor para eles, não incomodava eles. Estavam cegos espiritualmente. E o problema nosso, queridos, e essa é a minha grande preocupação, porque nós não vamos poder chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu não sabia. Você, eu, nós não vamos ter esse privilégio. Senhor, eu não sabia. Porque, queridos, o nosso problema é porque nós rejeitamos. Nós temos a plenitude da verdade, nós temos a plenitude do conhecimento, mas muitas vezes nós nos apegamos a essas coisas e esquecemos de buscar esta experiência verdadeira com Deus. Nós esquecemos de viver, de testemunhar. Nós esquecemos de clamar a Deus por nossa vida, clamar a Deus por nossa família. Nós esquecemos de clamar a Deus por nossa igreja, por nossa cidade, por nosso país, por esse mundo. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Desprezaram. Encantados ali com as festas, né? Encantados. Eles esqueceram do Messias, do Salvador, do propósito. Jerusalém, que era a cidade de paz, estava procurando paz longe de Deus. E a palavra de Deus diz a seguinte: os ímpios, está lá no livro de Isaías, se você quiser acompanhar aí, capítulo 57, versos 20 e 21. Os ímpios não têm paz. Amados, longe de Deus não dá. Longe de Deus não dá. Como que eu posso tentar viver longe dele? Como que alguém que eu amo está longe de Deus e isso não dói em mim? Porque eu sei que ele não vai conseguir, não vai ter paz, não vai ter esperança. Como que ele vai viver? Eu falo sempre, queridos, imagine se não tivesse, Deus não tivesse esperança. O que eu ia fazer diante de uma família que perdeu alguém que ama? O que eu tinha para fazer lá? Mas eu vou porque tem Deus, tem esperança, tem salvação. Então, eu preciso me aproximar de Deus, você precisa disso, dessa experiência, mas isso precisa ser tão forte que isso seja contagiante naqueles que se aproximam de nós, aqueles que nos ouvem, quando nós pregamos, quando nós falamos. As pessoas precisam perceber isso, porque a palavra diz que quanta paz experimentam aqueles que se reconciliam com Deus. Jesus chorou porque Jerusalém estava aproveitando a oportunidade. Que oportunidade, queridos? A oportunidade da glória de Deus. A oportunidade da comunhão com os irmãos. A oportunidade de viver a experiência da salvação que nos é antecipada aqui nesse mundo. A oportunidade do conforto que Deus nos oferece quando nós perdemos as pessoas que nós amamos. E a pergunta que eu faço para você essa manhã é: quantas oportunidades você está perdendo? Quantas oportunidades
de falar de Jesus você está perdendo? Quantas oportunidades de se aproximar mais de Jesus você está perdendo? Por favor, queridos, não perca a oportunidade. Hoje é um tempo de oportunidade. Ah, pastor, mas eu estou perto de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Então, aproveite esse dia de oportunidade para clamar a Deus por aqueles que você ama e que estão distantes. Eu vivi uma experiência e eu espero em Deus, eu tenho a convicção no meu coração que eu vou encontrá-lo. Mas o ano era 2006 e nós estávamos, aqueles que estão há mais tempo na igreja, já participaram da jornada de 40 dias de oração. E eu estava participando dessa jornada, e nessa jornada nós tínhamos que escolher uma pessoa para nós. Não, na verdade eram cinco, né? E você não podia escolher. Você tinha que orar para que Deus o impressionasse, o Espírito Santo o impressionasse. E Deus me impressionou com algumas pessoas. Entre estas pessoas que Deus impressionou estava o irmão da minha esposa, o meu cunhado. E ele conheceu a mensagem, sabia tudo sobre a igreja, apesar de não ter crescido em um lar, né? Mas viveu na igreja, mas ele se afastou e estava vivendo um momento da vida longe de Deus, e ali longe de Deus no sentido de estar na casa de Deus, na comunhão com os irmãos. E ele era das pessoas que eu estava orando. E você orava e chegava o dia onde você tinha que partilhar para a pessoa que você estava orando por ela. E o dia chegou e eu chamei ele lá em casa e, e disse para ele, olha, eu estou participando de um programa na igreja, são 40 dias de oração e nós já estamos, não lembro agora qual era o dia exato, e durante esses dias eu tenho orado por você. E quando eu falei isso, ele, assim, literalmente se desmanchou ali diante de mim, né? E, e ele começou a encher os olhos de lágrima também, eu também já chorando, né? Meu filho até brinca comigo e fala, pai, não chora não, que você fica muito feio chorando, né? Mas e ali eu disse para ele, e ele disse assim, olha, obrigado. A, a oração que você está fazendo por mim está fazendo toda a diferença. E nós conversamos um pouco mais e ele saiu. E um, dois, pouco tempo depois, ele sofreu um acidente de moto, entrou em coma, foi para UTI. 7 dias depois, nós estávamos sepultando meu cunhado. E foi um momento de desespero. Acho que oramos muitas, muitas madrugadas. Eu acordava, às vezes passava a madrugada toda orando pela recuperação dele. Mas eu fui visitá-lo, ele mesmo ali no hospital, em coma, e eu cheguei perto dele e disse para ele que eu tinha a certeza de que Deus estava com ele. E a minha sogra depois me contando que ela teve com ele e ela falou para ele sobre Deus e ela disse que uma lágrima saiu dos olhos dele. Eu fico imaginando e tenho a certeza de que ele descansou no Senhor. Mas o que eu estou dizendo para você, queridos, é que não dá para ver os nossos amados longe de Deus e não chorar por isso. E isso não nos incomodar. Não dá para nós olharmos as oportunidades que Deus está concedendo hoje e as pessoas estão rejeitando. Não dá para nós imaginarmos essa ideia de morte eterna. É lógico que essa não deve ser a motivação que nos aproxima de Deus, mas não dá para nós olharmos isso e não vermos que as pessoas estão caminhando nessa direção e isso causar dor ao nosso coração.
E a palavra vai dizer que Jesus disse para Jerusalém: olha, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Amados, o dia do Senhor se aproxima. Eu creio que Jesus virá em glória e em majestade. Só que naquele dia, ele não vai derramar lágrimas. Pelo contrário, a palavra diz que ele vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Aquele dia, alguns, no dia final, vão estar chorando, mas o choro vai ser daqueles que o rejeitaram. Para aqueles que o abraçaram, vai ser motivo de alegria. Por isso que eu quero dizer para você esta manhã, é que nós choramos hoje para sorrir no dia da vinda do Messias. Hoje é o momento de chorar. Chorar por nós, chorar pela nossa família, chorar por nossa igreja, chorar pela nossa cidade, pelo nosso país, por este mundo. Nós choramos hoje para nos alegrarmos amanhã, para nos alegrarmos no dia da volta do nosso Salvador, podermos dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa salvação, e nele nós nos alegraremos dia e noite. Talvez eu estou falando para alguém que precisa se voltar para Deus. Talvez você precisa se voltar para a comunhão com a igreja de Deus. Hoje é o seu dia, viu? Hoje é o dia que Deus está falando com você. É o teu tempo. É o tempo de você voltar. É o tempo de você chorar. Ah, eu vou perder o emprego. É melhor você chorar pela perda de um emprego hoje do que você chorar pela perda da tua salvação eterna. Ah, eu vou perder o namorado, a namorada. Perca o namoro. Chore pelo teu namorado, pela tua namorada hoje, mas não chore pela tua salvação eterna. Ah, eu vou perder amigos. Chore pelos teus amigos hoje, mas não chore pela tua salvação no dia eterno. E eu e você, talvez você que está me ouvindo aí, pastor, eu tenho entregue a minha vida a Deus. Eu quero apelar ao teu coração, amados. Vamos nos tornar intercessores poderosos do Senhor. Clamar pela nossa família. Fazer a diferença nesse mundo. Assumirmos a missão. Essa missão que nós buscamos aqui, que ela se torne cada vez mais atrativa, porque o centro não sou eu, o centro é Cristo. É a pessoa do Espírito Santo que vai diante de nós, convencendo. É a cruz de Cristo que faz a diferença. Meu desejo sincero é que, se tivermos que derramar lágrimas, que derramemos hoje para nos alegrarmos na eternidade. Me permita orar com você. Pai, como não chorar diante de um mundo que parece que não está se importando? Parece que quanto mais nos aproximamos do dia da vinda do nosso Salvador, mais as pessoas estão dispersas. E nós não estamos olhando só lá fora, Senhor. Nós estamos olhando para nós também, dentro das igrejas. Muitas vezes, assim como o povo de Jerusalém, mais preocupados com os nossos formalismos, com os nossos rituais, do que preocupados em um relacionamento contigo, em um relacionamento com os nossos irmãos. Ó Deus querido, quebranta o nosso coração. Encha ele de amor pelas pessoas. Começando com esses que estão perto de nós, com os da nossa casa. Principalmente aqui eu oro com muitos que têm amigos, familiares, esposo, esposa, filhos, netos, sobrinhos, primos, irmãos, longe dos teus caminhos. Ó Deus Espírito Santo, a oração que eu faço pelos meus, eu faço por cada querido de cada um que ora comigo aqui. Deus Espírito Santo, vá no coração deles. Incomode, perturbe, tire a paz deles, tire o sossego, para que eles entendam que a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro descanso nós só temos quando estamos com Jesus. É melhor chorar hoje, Senhor,
para nos alegrarmos no dia da volta do nosso Salvador. Ajuda-nos a entender isso. Faça cada um de nós testemunha poderosa do teu evangelho, da tua salvação, quer seja na escola, no trabalho, em casa, onde nós estivermos. Que esse seja um dia, Deus Espírito Santo, mais uma vez do teu agir poderoso na vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Eu oro entregando a minha vida, a vida da minha família, entregando a vida dos meus irmãos que oram aqui comigo, cada família que aqui está representada, a tua igreja, Senhor, nosso país, entregando esse mundo. Por favor, Deus, por misericórdia, haja com bondade. E Deus Espírito Santo mova o nosso coração em direção às pessoas sinceras. Usa-nos. Coloca em nós esse desejo de nos preparar e ajudar outros a se prepararem para esse encontro. É a entrega que fazemos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Então, um momento aqui. Amados, depois eu vou até. Eu espero em Deus que nós estejamos sorrindo naquele dia, viu? Não há nada errado em sorrir hoje, viu? Eu gosto da. Eu até creio que Jesus coloca alegria em nosso coração, tá? Mas se tivermos que chorar, lembre-se. Eu sei, pastor, eu não consegui gravar tudo. Eu sei que às vezes a mensagem a gente não grava tudo, mas lembre-se disso. É melhor chorar hoje e devemos chorar hoje para sorrir no dia da volta do Messias.